E aí galera do Me Salva, bem-vindos a mais uma aula sobre transformadas de Laplace. Então nas próximas aulas, eu vou falar de alguns conceitos, de algumas propriedades que vão ajudá-los a resolver problemas de valor inicial mais complexos, tá certo? Começando então pela função de Heaviside, também conhecida como degrau unitário. Os dois nomes são bastante utilizados, então eu vou usar tanto um quanto o outro. Partindo direto para a definição, então, o que é essa função de Heaviside? Normalmente é notada por uma letra U, tá bom? E definindo o tempo, ela é definida da seguinte forma: para tempos positivos, tá, ela vale 1, e para tempos negativos, t menor que zero, ela vale 0. Então, como fica o gráfico dessa função? Tá? Então, aqui, para tempos negativos, valor 0, e para tempo maior do que zero, valor 1, por isso que a gente chama de degrau unitário, como se houvesse um degrau aqui, em t igual a zero. Bom, a pergunta que tu pode estar te fazendo aí em casa, é o que acontece exatamente em t igual a zero, porque nessa minha definição isso não aparece nesse ponto. Olha, na verdade isso vai depender da aplicação, tá? Tem diferentes convenções que se usa. Pode se convencionar que é zero, que é 1 ou até 1/2. No nosso caso, como a função de Heaviside, ela vai aparecer em problemas que envolvem integração, tá? E para uma integração, o valor num ponto não é importante, tá? Não vai afetar o resultado final. Vamos simplesmente dizer que a função é indefinida nesse ponto. Ok? Não vamos nos importar então o que acontece em t igual a zero, tá? Isso não vai nos atrapalhar. Bom, então, analisando algumas operações que a gente pode fazer com essa função, por exemplo, vamos imaginar que a gente multiplica ela por uma outra função, por uma f de t qualquer. O que vai acontecer? Para t maior do que zero, ok, o resultado é f de t vezes 1, f de t. Para t menor que zero, zero. Então, imagina que a gente consegue descrever então, aqui uma função f de t, que é como se ela ligasse, tá, em t igual a zero. Outra operação bastante importante, tá, que dá para fazer, essa daqui, é se perguntar como é que o que acontece se a gente subtrair uma constante aqui no argumento do parâmetro t, tá? Ou seja, qual é a função de Heaviside u de t menos a. Bom, aqui nós continuamos tendo o nosso degrau unitário, tá? Isso não muda, 1 e 0. Mas, vejam o que acontece quando t for igual a a. Tá? Nós teremos u de 0 e a partir desse ponto que nós temos a mudança. Então, para o parâmetro tempo maior do que a, tá? A função vai valer 1. E para tempo menor do que a, tá? O degrau vale 0. Então, fazendo o gráfico disso, tu observa que o teu degrau unitário, que antes estava, que antes a mudança, a variação acontecia em 0, agora vai acontecer em A, tá? Houve um deslocamento no tempo do degrau. Isso aqui é interessante, tá? Porque vamos poder utilizar para definir uma outra função, tá? Uma função bastante importante, que é a função pulso. Como é que ela é definida, essa função pulso? Nós vamos utilizar duas, tá, funções de Heaviside, dois degrais unitários. Então eu proponho um método mais geral dessa função, é o seguinte: u de t menos a menos u de t menos b, onde aqui, b e a são constantes, tá? Números reais, e b é maior do que a. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui nós vamos ter três regiões de interesse. Tá? Quando t for menor do que a, tá? Que vamos dizer assim, nenhum dos degraus ocorreu ainda. Tá? Quando t estiver entre a e b, e quando t for maior do que b. T maior do que b. O que acontece nessas regiões? Quando t é menor do que a, tá? As duas funções aqui vão valer 0. Tá? Quando t for entre a e b, nós temos a primeira função que ela, vamos dizer assim, ela liga, mas a outra continua desligada. Então, 1 menos 0, 1. E para t maior do que b, as duas funções valem 1. 1 menos 1, 0. Tá? Então, vamos imaginando aqui que a e b sejam números positivos. Tá? Vai ficar como esse gráfico. Então, para t menor do que a, ele está valendo 0. Encontra o a
sobe para 1, continua em 1 até chegar em B, e depois se toma o valor zero. Então olha que interessante, né? Usando então duas funções de Heaviside, deu para definir uma função que ela é nula à exceção desse intervalo aqui. É como se ela ligasse em A e desligasse em B. Tá? Então tu pode imaginar que isso tem uma aplicação prática bastante interessante, né? Que é simular sinais que têm vamos dizer, um tempo de ativação, tá? Bem definido, e que vão desaparecer em um tempo também bem definido. Para dar um exemplo de como isso poderia ser aplicado num exercício de equações diferenciais, né, num problema valoricial, é o seguinte. Então, imagina que temos um circuito RLC, tá? Não vou entrar no mérito de como se resolve isso, tá? Apenas vou dizer que ele pode ser definido por uma equação de segundo grau. Tá? Aqui nós temos uma fonte de tensão, né, um VF de fonte, com uma tensão VF, e uma chave, tá, que eu posso abrir e fechar. Eu quero saber qual é essa tensão que vai ser aplicada sobre meus componentes, tá, em função da tensão de entrada aqui no sistema. E eu digo ainda, né, que a chave fecha em T igual a e a chave abre em T igual a B. Tá? Então tu vê que temos aqui, né, um pulso. A chave é um evento que ocorre em T igual a e a chave vai fechar em T igual a B. Tá? Quando a chave está aberta, a nossa tensão V de T ela vale zero. Mas quando a chave fecha, tá, ela vai assumir o próprio valor da fonte. Assumindo então, né, nesse caso, que todos os nossos componentes estão descarregados, como é que a gente vai explicar como é que a gente pode escrever essa função V de T? Tá? A gente vai escrever ela por um pulso, pelo pulso que a gente acabou de ver, né, UT menos A menos UT menos B, vezes a tensão VF. Tá? Bom, eu não vou resolver o sistema, esse exercício nesse momento, né? Eu ainda vou resolver exercícios que envolvem função de Heaviside mais tarde, mais pra frente, em outros vídeos, mas só para dar uma ideia de como isso pode ser utilizado para descrever um fenômeno físico. Bom, então para acabar, né, esse vídeo, como não poderia deixar de ser, vamos nos perguntar qual é a transformada de Laplace dessa função, da função de Heaviside. Então, aplicando diretamente a fórmula, né, integral de 0 a infinito, que já deve saber de cor, de U de t vezes e na menos st dt. Tá. Mas o que ocorre nessa integração? No valor t, né, 0 a infinito, a gente sabe que a nossa função de Heaviside vai valer 1. Tá? Como ela assume o valor 1 por tudo, vamos substituir ela então apenas pelo valor 1, né? Não vamos deixar aquele U de t anotado na integral. Então isso fica como? Integral de 0 a infinito de e na menos st dt, que é igual a nada mais nada menos do que a transformada de Laplace, tá? De caneta, da função 1, tá? Da constante 1. Que isso foi visto lá nos primeiros vídeos, tá? Que é igual a 1 sobre S. Tá bom? Então tá aqui o resultado da nossa transformada de Laplace da função de t, né? Isso faz bastante sentido, porque tu vê, para os tempos definidos nessa integração, a função de Heaviside ela vale 1. Então a transformada de Laplace dela é a mesma transformada da função 1 sobre S. Tá bom, tá explicado aí a função de grau unitário, ainda vamos resolver alguns exercícios com ela mais pra frente, tá? Porque ela é bastante interessante. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!